Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? O tema hoje, nosso culto de ensino, é sobre santificação. E eu peço que os amados irmãos abram as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 12. Hebreus, no seu capítulo de número 12, me faz lembrar que no último culto de ensino, o pastor Marinaldo trouxe a informação, de que a carta aos Hebreus é uma carta anônima. Não se sabe quem escreveu aos Hebreus. E algumas pessoas, às vezes, desavisadamente, aí, por falta de conhecimento, mas nós estamos num culto de ensino, a carta aos Hebreus não é da autoria do apóstolo Paulo. Não se sabe quem escreveu. Hebreus 12, nós vamos ler versículo 14. Olha só que versículo maravilhoso. Só ele seria o suficiente para uma pregação. Hebreus 12, 14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos repetir? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Significa que sem santificação não vai morar no céu. Não tem salvação sem santificação. Eu quero informar mais uma vez aos irmãos que nós seguimos o estudo doutrinário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, vários irmãos têm a Bíblia de Estudo Pentecostal. Quero mandar um abraço tanto aos irmãos do Facebook como aos irmãos do YouTube, que também podem acompanhar esse estudo doutrinário. E de acordo com a Bíblia Pentecostal, santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do pecado. Amados, no dia que nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós fizemos uma decisão, a decisão de nos separarmos do mundo. Ao longo do estudo, nós vamos observar que tem a santificação instantânea e que tem a santificação processual. No momento, quando cada um dos irmãos aí, quando nós levantamos a nossa mão, você acredita que o seu nome foi escrito no livro da vida? Amém? Amém ou não amém? Amém. Nós acreditamos do fundo do coração, na certeza da nossa alma, que se alguém verdadeiramente chegar aqui na igreja ou em qualquer igreja, aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, entregou a vida a Cristo ali, se ao sair da igreja for atropelado, padecer de um mal súbito, essa pessoa vai para o céu. Vai ou não vai? Vai. Claro que vai. Agora eu lhe pergunto, se para morar no céu é preciso santificação, porque foi o primeiro versículo que nós lemos. Sem santificação não mora no céu. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se na hora que a gente levanta a mão, se o nosso nome está escrito no livro da vida, como é que essa pessoa vai sair da igreja e vai para o bar tomar um copo de cerveja? Pode, irmãos? Pode? Não, o irmão já disse ali misericórdia. Se a partir do momento que o nome está no livro da vida, pode continuar bebendo? Não, então a salvação é instantânea. É instantânea para salvar e é instantânea também para se apartar do pecado. Senão, ninguém verá o Senhor. E existe um engano, eu já vou aí, pedir aos irmãos para pegarem os versículos. Existe um engano de alguns, e nós vamos tratar sobre isso. Por isso que o primeiro versículo foi Hebreus 12, 14. Sem santificação não verá o Senhor. Fumava. Se você entregar sua vida a Cristo, você passa a ter nojo do cigarro, passa a ter nojo das drogas, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se
se fez novo. Olha, eu apontei assim, ó, tudo. É tudo em nós. Tudo em nós. Hebreus 12 começa dizendo que é para nós andarmos em paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação. Então, as duas coisas estão juntas. Ter paz com todos e ter santificação. Então, depois que eu aceito a Jesus, cheguei na igreja, levantei a mão, eu não posso mais brigar com a vizinha. Não é verdade, irmãos? Isso é instantâneo. Eu não posso mais brigar com a vizinha. Não pode mais xingar. Na hora que a palavra vier à boca, misericórdia, está repreendida em nome de Jesus. É ou não é, irmãos? Agora, irmãos, tem a santificação processual, contínua, do dia a dia, do barro na mão do oleiro. Todos os dias nós nos santificamos. Tem a salvação instantânea e tem a salvação processual, porque nós estamos caminhando, ó. Caminhando eu vou para Canaã. É ou não é? É processo. É processo na caminhada e é processo na santificação. Tem coisas em nós que não é no mesmo dia, não. E a gente vai tratar sobre isso, que é no processo. Salmo 139. Isso. Os teus olhos, está falando de Deus, os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro, o senhor sabia que lá em Apocalipse tem 2 livros? Quais? Livro da vida e livro de quê? Das obras. Livro das obras. Livro da vida é quando a gente aceita Jesus. Aí aqui está escrito. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. Irmãos, me ajudem a pregar. No teu livro, todas estas coisas estão escritas. É nome escrito? É nome escrito? Não, coisas. Ó, no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, foi bom o senhor falar para tirar a dúvida. Aqui não está falando do nome escrito, está falando que todas as coisas já estavam escritas. No caso, na formação. Olha, no caso, na formação. Isso se chama presciência de Deus. Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Inclusive, o estudo fala sobre a presciência. Irmãos, e meu presbítero, antes da gente nascer, agora Deus não interfere, porque o homem tem um livre-arbítrio. Mas antes da gente nascer, Deus já sabia que eu seria pastora. Eu não sabia. Eu nem sabia. Levita Virgínia, antes da senhora nascer, Deus já sabia que você ia ter essa voz. Ele lhe deu essa voz. E que seria levita. E agora tem o seguinte. Ó, irmã Bárbara quer falar. Microfone ali para a irmã Bárbara. Agora tem o seguinte. Levita Virgínia teve que dizer o sim. Teve que dizer o sim. Nós estamos aqui nessa noite porque nós decidimos estar aqui. Deus já sabia quem estaria e quem não estaria. Agora, eu posso garantir aos irmãos que muitas pessoas estão nesse momento em casa. Em casa. E Deus não trouxe ninguém pela orelha. Deus já sabia na sua presciência que uns decidiriam. Irmã Aline Mainardi veio conversando isso comigo. Garganta inflamada, com febre, as crianças doentes. Ela disse, eu vou para a igreja. Eu vou, porque eu estou de pé, eu vou para a igreja aprender. E às vezes a pessoa está sadio e está em casa. Então aqui no Salmo 139, não está falando do nome escrito no livro da vida, mas que todas as coisas da minha vida já estavam escritas no livro das obras. É esse o livro, irmã Bárbara. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A gente tem que analisar que o Senhor, como a pastora falou, ele já sabe o que, quando uma criança é gerada no ventre da mãe, ele já sabe o que aquela pessoa vai ser, se aquela pessoa vai ser salva ou não. Porque quando a gente afirma que desde o ventre o Senhor já estava com o nome escrito no livro da vida, isso se chama teoria da predestinação. A pessoa já nasceria, alguns nascem predestinados a serem salvos e outros não. Então, e aí onde está a justiça do Senhor? É verdade. Não é verdade? Onde está? Que para alguns ele escolhe, já determina que seria salvo e a outros não.
E existe, como a pastora disse, o livre-arbítrio. E por isso cai por terra a teoria da predestinação. Eu, pelo menos, creio assim, que diante da justiça de Deus, a teoria da predestinação cai por terra. Amém. Porque o Senhor é justo. Amém? Amém. A Igreja Evangélica do Deus Vivo defende essa teoria. A teoria do livre-arbítrio e não a teoria da predestinação. Porque para quem é salvo, seria maravilhoso. Mas então, olha só a diferença entre saber o futuro e determinar o futuro. Os irmãos estão entendendo? Saber o futuro é uma coisa. Determinar o futuro é outra coisa. Deus não determina o futuro. Porque então não iria ninguém para o inferno. Porque Deus é bom. É ou não é? Deus é bom. Deus é misericordioso. Agora, irmãos, vocês já pensaram se os pedófilos, os estupradores, os blasfemadores fossem para o céu? Deixaria de ser céu. Deixaria de ser morada de Deus. Então Deus, irmã Bárbara, na sua justiça, vai separar o joio do trigo. O estudo nos diz o seguinte, que para cumprir a vontade de Deus quanto à santificação, o crente deve participar da obra santificadora do Espírito Santo, ou seja, é do nosso querer, né, do nosso livre-arbítrio, ao cessar de praticar o mal. E aí eu peço que quem estiver com Isaías 1:16, está com a oportunidade, Isaías 1:16, Romanos capítulo 6, versículos 13 e 19, e na sequência, quem estiver com Efésios, capítulo 4, versículo 31. Isaías 1:16, irmã Nayara. Vejamos o que é que a palavra do Senhor nos diz, através do profeta Isaías, no seu capítulo 1, versículo 16, acerca de deixar de praticar o mal. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que diz: livrai-nos, purificai-nos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha só um minutinho, irmã. A irmã Nayara vai ler novamente. O que é santificação? É se separar do pecado. É você ver a coisa errada, estar à sua disposição, mas dentro do seu coração você toma uma decisão, não vou fazer. Era até alguma coisa que eu já fazia. É por isso que tem diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque antes eu fazia, Nayara. Está entendendo? Antes nós fazíamos, mas agora que nós somos crentes, é o que, Graça? É porque hoje aconteceu um fato, que eu fui pagar um carnê, e aí o carnê custava R$31. Eu dei R$51 a ela para facilitar o troco. De vez dela me dar 20, ela me deu 40. E aí tinha outra pessoa que estava parecendo que estava... torcendo para você ficar com Não, como se ela estivesse vigiando ela, como se ela estivesse em treinamento. E eu fiquei com receio de falar com ela e a pessoa ser um motivo para ela ser demitida. E aí eu coloquei o dinheiro na bolsa e saí. Aí cheguei na porta da loja e falei assim, manhã, era para ela me dar R$20 e ela me deu 40. E eu estou aqui agoniada para ir devolver. Só que tem um porém. Se eu devolver e ela perder o emprego, mas só que no final do dia ela vai prestar conta no caixa e vai faltar esses R$20. Aí amanhã, rapaz, volte lá. Se ela perder o emprego, mas pelo menos você fez sua parte, você devolveu os R$20. Aí eu devolvi a ela lá, ô moça, muito obrigada, e pegou na minha mão. Você viu, eu vi a gratidão no rosto dela. E aí eu saí, aí eu falei com Grazi, falou comigo, outra pessoa não voltaria para devolver, né? Ela que me deu, não pedi, ela que me deu, então é meu. Mas eu fiquei incomodada e decidi voltar para devolver o dinheiro a ela. Louvado seja Deus, irmã Nayara. A gente observa, olhe como isso faz parte da santificação. Ô irmã, lê aí de novo, por favor, Isaías 1:16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha, cessai, deixe de fazer o mal. Santificação é deixar de fazer o mal. Agora, irmãos, tem situação que você não sabe, você achou um dinheiro perdido, saiu agora da igreja, na estante, achou lá R$50 no chão. Você olha para um lado, você olha para o outro, não tem ninguém procurando, é diferente. Não é aquele ditado que achado não é roubado. Tem achado que é roubado se você sabe de quem é o dinheiro. Se você vê a pessoa lá desesperada, procurando, olhando para o chão, você já sabe que perdeu. Se você ouve comentar, às vezes até sai nas redes sociais. Irmão Gilberto está com oportunidade.
A graça e a paz de Deus a todos. Amém. Realmente a respeito de dinheiro achado. A semana passada mesmo eu consultei, não sei se foi a senhora ou foi o pastor Marinaldo, que eu tinha achado um dinheiro, né? E eu fiquei em dúvida. Meu Deus, eu boto no bolso, compro alguma coisa para mim, dou a alguém, faço o quê? Eu não posso sair perguntando de quem é esse dinheiro. De quem é esse dinheiro? Aí tem milhão de donos, né? Eu consultei o pastor Marinaldo, levei o dinheiro para casa e consultei o pastor Marinaldo. Olha, os irmãos estão observando a preocupação. Olha a preocupação. Achei um dinheiro. Achei, olhei para um lado, olhei para o outro, não tem ninguém, eu não faço ideia de quem é o dono. Os irmãos estão percebendo o sentimento, o comportamento de uma pessoa que tem santificação? Vocês estão percebendo? Aí ele ficou tão preocupado que ele foi perguntar ao pastor. Ao invés dele dizer assim, não, pastor, eu faço o que com esse dinheiro? Eu achei, eu não sei quem é o dono. Os irmãos estão vendo que esse tema fala do nosso dia a dia. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pastor Everaldo. Paz, igreja. Olha, após o meu pastor Everaldo, quem estiver com Romanos 6, versículos 13 e 19. Pastor Everaldo, por A favor. pastora está falando sobre santificação e ela entrou em algo assim muito importante. Eu só queria endossar, através de um versículo, que no momento que a gente aceita Jesus, nosso nome está escrito. Amém. Imediatamente. Mas tem um porém. Aqui diz Apocalipse: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagaria o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessaria o nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Então, o que esse versículo quer nos dizer? Meu pastor, leia de novo. É muito bom esse versículo. Irmãos, preste atenção sobre nome escrito no livro da vida. Irmã Bárbara falou que nós não acreditamos na predestinação. Porque para quem acredita na predestinação, uma vez salvo, para sempre salvo. Mas olha o versículo, preste atenção. O vencedor será assim. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessaria o nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Então quer dizer, meu nome está escrito, mas se eu não vencer, o processo, se eu não santificar, vai acontecer o quê? Vou perder minha salvação. Vai apagar. Vai apagar o nome do livro. Olha só, pode apagar. Foi escrito, olha que é Jesus dizendo, de maneira, se conservar na santidade, de maneira nenhuma, se vencer, chega até o fim, de maneira nenhuma apagarei o seu nome no livro da vida. Significa que aqueles que não vencerem, aqueles que não guardarem a coroa, aqueles que não viverem em santificação, tem borrachinha no céu, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem borracha para pagar. E ainda vai confessar o nome diante do Pai e dos anjos. Aleluia. Pastora, com licença, eu posso falar algo aqui? Sim. Pronto. Como o pastor Everaldo acabou de citar aí, aqui nós temos também uma pequena passagem que fala através desse revestimento, que diz assim, ó, e vos revesti do novo homem, que segundo Deus criou, em verdade, justiça e santidade, pelo que deixará a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então isso quer dizer, ó, isso é uma grande, algo para nossas vidas, porque se desde quando, foi como ela falou aqui, do que aconteceu, ela no mercado, né, e o irmão lá falou do que aconteceu com o dinheiro que ele achou, certo? Porém, Deus, ele toca nos nossos corações. Deus, ele fala conosco, isso aí não é seu, você não pode ficar com isso é do teu irmão, vai e devolve. Entendeu? Então, são coisas que, aí nós temos que um revestimento. Amém, Deus, ele nos criou para a verdade, não para a mentira. Verdade. Vai deixar mentira. Se nós estamos revestidos de um novo homem, de uma nova pessoa, segundo Cristo. Amém. Amém? Amém. Então não compete mais isso a gente. Olha, presbítero leu aí a passagem sobre revestir. O que é revestir? Porque é uma roupa por cima de outra. Vestir e revestir. Nós temos as nossas vestes humanas, do nosso dia a dia, do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso temperamento, mas o crente em Jesus tem que ser revestido.
A cada dia. É o processo. Não é só levantar a mão. Não. Porque senão a gente até iria quase que entrar na predestinação. É o processo. No dia a dia, essa santificação vai nos acompanhando. Né? Por favor, quem está, né, com Romanos 6, 13 e 19. Sim. A questão da santificação, eu entendo, compreendo, porque dependente da santificação, a santificação chega na vida do crente quando ele aceita. Quando ele conhece Jesus como Salvador da vida dele, ele vai reconhecer que precisa se santificar. Mas, dependente da santificação, cada pessoa nasce com honestidade. Ele tem que ser honesto. Tem ímpios honestos, inclusive. E tem muita gente que quer estar na igreja, mas é desonesto. Então, a honestidade nasce com a pessoa, vive com a pessoa. E tem muita gente que não é honesto. Ele prefere não ser honesto, mesmo conhecendo a palavra. Então, a santificação chega na vida da pessoa. Se a santificação não fez a transformação na vida da pessoa, não é a desonestidade, ou exemplo, não é a honestidade que vai sair porque a santificação chegou. Se ele é honesto, nasceu com honestidade nele, chegou a santificação, só vai o quê? Melhorar. Ele só vai ser uma pessoa melhor na terra, um coração melhor, porque santificando, está agradando a Deus e ele já é honesto. Mas tem pessoas que foi santificado por Deus, Deus está falando com ele, Deus está mostrando, mas a honestidade não está nele. Então vai ter uma certa dificuldade de obedecer o caminho, aquilo que o Senhor quer para a vida dele. Pastora. O aspecto que o presbítero Otto trouxe é de suma importância. Olhe, existem ímpios, vamos tomar como parâmetro ímpio aquele que não aceitou Jesus, né? Vamos normalizar assim. Nós conhecemos pessoas não crentes que são honestas, que são bondosas, agradáveis, educadas, sabe, irmãos? Vão ser salvas. Porque essas qualidades não são suficientes para levar ninguém para o céu. Essa pessoa tem uma vida correta, mas para morar no céu, tem que aceitar Jesus. O nome está escrito. O nome tem que estar escrito no livro da vida. Agora tem um outro engano. Aí o presbítero Otto abordou. É a pessoa que não está na santificação, não, presbítero. Não está revestido, não. Porque a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura vai deixar lorota, vai deixar falcatrua, sabe? Vai deixar todo tropeço. Ó, presbítero, a luz da Bíblia Sagrada. Se essa pessoa não aceitou Jesus, ela não aceitou, não. Ela não tem um novo relacionamento. Ela levantou a mão, mas não mudou de vida. A missionária Gessidal, se estiver nos assistindo, ela disse, não se batizou, só fez tomar banho. E é mesmo. Por quê? Porque se a pessoa era desonesta, a partir de hoje, será honesto. Olha, irmãos, hoje, a diaconisa Celeste está aqui, a irmã Aline Mainart também, que fazem parte do grupo Atalaias de Cristo, irmão Gilberto, pastor Marinaldo, pastor Everaldo. E hoje houve um debate. Eu sei que está sendo transmitido, mas nós não estamos aqui para passar, colocar sol na peneira, como é peneira? Tapar o sol com a peneira. Nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira. Uma irmã, ela não é daqui de Alagoinhas, ela é de Camaçari, ela pediu oração. Lá no grupo é um lugar, Levita Virgínia também está no grupo, é um lugar de pedir oração. E ela está passando por uma luta, o marido dela está desempregado, o marido dela não é crente, só ela que é crente na casa. O marido está desempregado, ela está desempregada, começou a vender uns perfumes. E tem uma pessoa que é pastora, está devendo ela uns perfumes há não sei quanto tempo. Não responde, não atende o telefone nem nada. Aí, de imediato, outra pessoa no grupo pediu oração também. Por quê? Porque vendeu produtos da Rinodê a uma irmã que a gente não conhece. Vendeu, já tem 3 anos, já cansou de cobrar e a pessoa não paga. Aí outra irmã chegou lá e disse, pastora, por favor, bota meu nome também na lista. Porque é um monte, tem 2 pessoas que já me devem desde o ano passado me pagam. Irmão, crente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí colocaram lá, crente caloteiro. Eu lhe pergunto, esse crente vai morar no céu? Não vai, não. Não vai. A Bíblia diz, aí eu peguei o versículo da palavra e coloquei.
coloquei. A Bíblia diz, não devais nada a ninguém a não ser o amor. Isso é problema, isso é grave. O que é que ela prega? Uma pastora. Que testemunho. Irmãos, vocês acham que essa pastora vai corrigir uma ovelha? Não vai, porque ela não tem vida. Ela não leva uma vida de santidade. É uma vida de engano. E aqui, irmão, com muito respeito a vocês que estão nos assistindo, é por isso que tem um monte de gente que não quer ser crente. Porque aponta assim, ó, eu ser crente igual a fulano? Aí, ó, compra e não me paga. Se morrer devendo, vai direto para o inferno. Né? Direto. Ó, irmão, e não tem purgatório mesmo. Vai direto para o inferno. Por quê? Porque além de dever, preste atenção. Olha, estamos falando de santificação. Olhe, as pessoas que devem aos outros, além de estar pecando, ainda escandalizando o nome de Deus. Estão escandalizando o evangelho. Porque eu vou lhe dizer, tem coisa, a pessoa está na igreja e em casa xinga. É problema dela e Deus. A pessoa é santo na igreja e em casa pronta. É com ela e Deus. Mas a partir do momento que você está devendo aos outros, está trazendo escândalo para o nome da igreja. Que coisa feia. Que coisa feia. Aí eu canso de dizer aqui que eu amo a minha igreja. E lá no grupo eu postei. Eu disse, olhe, lá na igreja do Deus vivo, não acontece isso. Não tem ninguém aqui devendo. Você pode dar glória a Deus, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Olhe, não é porque as ovelhas da igreja evangélica do Deus vivo são melhores do que ninguém. É porque tem ensinamento. Tem ensinamento acerca de vida correta diante de Deus. Então eu me orgulho de ser pastora dessa igreja, de ser pastora de vocês. Os irmãos que estão lá no grupo ouviram eu falando que aqui na igreja não tem ninguém caloteiro, para a glória do nome do Senhor Jesus. E outra, irmãos, vamos pensar da pessoa, vamos pensar que tem alguém aqui que deve. Se a pessoa deve, é lógico, aqui não tem ninguém caloteiro, mas quando a pessoa deve, eu acho assim, a pessoa tem que agradecer a Deus, porque o outro cobrou. Entendeu? Eu acho assim, que a pessoa às vezes pode acontecer uma situação de esquecer. De esquecer. Porque eu vou ser sincero, entende? Se eu dever uma pessoa, eu anoto, já deixo tudo anotadinho lá no celular, mas vamos pensar se houvesse uma situação e a pessoa dever, porque quem deve não gosta que a pessoa cobre não. Era para agradecer, meu irmão, muito obrigado. E tu não fecha a cara. Eu acho que a pessoa, o crente que deve, tem que tomar vergonha na cara. Porque isso não é de Deus. Não. Irmão, se a pessoa deve, a pessoa tem que pagar. A gente está falando aqui de santificação. Sem santificação não vai para o céu não, viu? Entendeu? Pois é. E às vezes a pessoa não gosta. Às vezes a pessoa está devendo, você vai lá, cobra. Olha, e a pessoa não gosta. Pastor Marinaldo. A pessoa vai para agradecer, meu irmão, obrigado aí, tudo rapaz. Porque o senhor me lembrou. Porque me lembrou e as pessoas não gostam não, fecham a cara, fica de mal. Ah, me cobrou, mas não está devendo. Vamos abrir aqui um parêntese, porque situações acontecem. Situação de doença, situação de desemprego, situação de acidente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Imagine que uma pessoa comprou uma televisão e outra. O dever não é só dever a mim e a você não, é dever na loja também. Quando nós estamos falando aqui de dívida, é no geral. Ah, eu estou devendo as casas e ninguém está sabendo, mas Deus está sabendo, irmão. Pelo amor de Deus, estamos falando aqui de santidade. Mas é isso, pastor, olha só. A pessoa tem que ir lá dar uma satisfação. A pessoa, houve uma situação, eu peguei um valor, alguma coisa, eu devo ao pastor Everaldo. Pastor, tal dia, meu irmão, eu vou lhe dar esse valor. Beleza. Chegou naquele dia, houve uma situação. Eu tenho que chegar ao pastor Everaldo, pedir perdão a ele e dizer a ele que aconteceu uma situação que pode acontecer. Agora, a pessoa não fala nada. Esquece. Dá uma de esquecido, né, presbítero Simões? Porque o presbítero falou. Dá por esquecido e vê a pessoa, quer até se esconder. Quer até se esconder. Fica de mal até, viu, presbítero? Fica de mal, é verdade. Isso é triste, é triste. Entendeu, irmão? Irmãos, nós não estamos fugindo do assunto. Nós estamos falando de assuntos do cotidiano que envolvem santidade. E não podemos perder de vista que o versículo-chave
Em Hebreus foi: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, ninguém vai morar no céu. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o que? Revestis das armaduras de Deus, para quê? Para que possas fugir das tentações do mal, do diabo. Verdade, é. E o quê? Esse negócio de não é tentação do diabo, não? É assim. É verdade. É verdade. É, pastor Everaldo. Nós podemos ver, quando Jesus, ele comissionou os 12 discípulos, era igual a nós, como estava no mundo. E todos os 12 tinham caráter, personalidades, temperamentos. E a Bíblia diz que dos 12, só um se perdeu. Quer dizer, mas teve as mesmas oportunidades. Exatamente, pastor. Teve os mesmos conceitos e conselhos, viram tudo, mas a pessoa, quando está em Cristo, mesmo que ele não tenha o caráter daquilo, ele tem que ter uma mudança, tem que nascer de novo. Ele tem que começar a buscar de Deus: ó Deus, nessa área eu sou fraco, me muda, me ajude. Porque os 12 discípulos, todos os 12 tiveram os problemas, mas um não quis realmente se santificar. O dinheiro na mão dele cresceu mais do que a presença de Deus. É verdade. Ô pastor Everaldo, eram 12. Por que Satanás foi futucar logo Judas? Porque já sabia que a fraqueza dele, que a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele ficava com a bolsa e ele roubava. Satanás sabia que dos 12, quem era fraco era Judas. Já sabia que se fosse com Pedro, Pedro não iria cair, nem com Bartolomeu, nem com nenhum dos outros. Né? Agora, ele tinha a oportunidade de ter dito não a Satanás. Pastora, a senhora falou no início aí, que Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, não foi? Pronto. O pastor agora, Everaldo, ele falou o quê? Uma palavra que, veja só, caráter. Caráter se compra? Caráter não se compra. Caráter se constrói. Amém. Caráter você vai construir, você vai ser o que você quiser. Por que Deus livre-arbítrio? Que é para nós escolhermos o que nós queremos ser. É verdade. Entendeu? Se o camarada quer ser bandido, ele vai ser bandido porque ele escolheu. Ele escolheu. Olha, presbítero Simões falou de algo muito importante. Ao longo de 32 anos, em sala de aula, a maior parte eu ensinei em escolas de periferia. Lendo o engano de pessoas que acham que todo mundo que mora na favela é bandido. Não é não. Não é não. Muitos eu conheço que estudaram na sala de aula, olha a oportunidade, foram meus alunos lá no Tancredo Neves e na Escola Roberto Santos. Muitos alunos hoje estão bem empregados, estão bem casados, outros estão mortos. Muitos realmente alimentaram as estatísticas porque escolheram a criminalidade. Eu tenho um monte de aluno que não é rico não, que é honesto, que vende na feira. Eu vendi na feira, eu bem sei o que é isso. É trabalho duro, é trabalho honesto. Eu tenho alunos que até hoje vendem na feira e eu só compro na barraca deles, para prestigiar, honestos. Então é escolha. Pastora, se eu disser à senhora que eu conheço uma mãe que ela vende droga, alimenta a casa toda disso, mas os filhos dela, nenhum puxou para nada da droga. Nenhum dos filhos. Entendeu? Então, a pessoa é o que a pessoa quer ser. Está vendo aí? E nós, como crentes, nós escolhemos Jesus. Amém? Qual é o irmão que está com Efésios, a carta aos Efésios 4:31? Na sequência, nós vamos ver João 15, versículo 4. Efésios 4:31. Oh, meu querido, me perdoe. Foi Romanos 6, 13 e 19. É, pode ser. É você mesmo. Romanos 6, 13 e 19. Antes de ler aqui essa palavra aqui, o Santo Irmão Capaz do Senhor, Amém. eu estava falando com o irmão Adriano aqui, que tudo isso aí que foi dito aqui, passa tão somente por princípios e valores. Hoje a gente pesa um pouco quando a gente vai fazer algo de errado, porque a gente conhece a palavra de Deus. Mas eu era criança e uma vez eu fui comprar um doce numa venda lá na rua e a mulher me deu dinheiro a mais de troco. E quando eu voltei para minha mãe, que mostrei, minha mãe falou assim: volte e devolva que não é seu. Quando eu chegava da escola, minha mãe olhava minha mochila. Se tivesse alguma coisa que não era meu, eu tinha que devolver. Então eu nem conhecia a palavra da minha mãe também. É princípios e valores, né? Exatamente, olha. Que me formou e fez ser a pessoa que hoje eu sou. Olha, o que o irmão Wilson está falando é complementar ao que o presbítero Otto falou. A questão da honestidade.
Tem pessoas que não são crentes e são honestas. Agora, irmão Wilson, presbítero Otto, demais irmãos. A questão é que, muitas vezes, e sim, muitas vezes, nós não fomos criados com esses princípios e valores, é ou não é? É ou não é? Muitas vezes, nós não fomos criados assim. Eu me lembro, irmãos, que, olha o que o presbítero Simões falou, de uma pessoa que ele conhece, que a mãe vende drogas. Vocês acham que essa mãe educa os filhos com princípios e valores? Não. Eu me lembro que, dando aula um certo dia, uma certa segunda-feira, uma criança chegou na escola porque assim, conhece tudo da família, até o cachorro, o gato, o papagaio, tudo eles contam para a professora. E aí a menina chegou na escola toda alegre, satisfeita, para me mostrar a festa de aniversário. Naquela época, né, que revelava a foto. Irmãos, tinha uma foto da mãe dela com um neném no colo, mais ou menos do tamanho de Kemily e Rebeca. E a foto, sabe o quê? Era um copo na mão e a chupeta da criança molhando no copo. Assim de gente que faz isso, molhando a chupeta para botar na boca da criança. E tirou foto. Ou seja, achou tão bonito que tirou até foto. Você acha que essa criança está sendo educada com bons princípios? Pois é. Entendeu? Então, irmãos, irmão Wilson, quando a nossa família não nos moldou com esses princípios e valores, Jesus chega, aleluia. E quando ele chega, ele muda tudo na nossa vida, aleluia. Irmão Wilson, Romanos 6, 13 e 19. Romanos 6, 13 diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Agora o 19 diz assim. Irmão Wilson, só um minutinho. Não ofereçam os órgãos de vocês. Os membros do corpo de vocês ao pecado. Cuidado com o que você vê na internet, no celular. Não ofereça ao pecado. Porque se você estiver olhando... Emprestar o ouvido para ouvir emprestar o ouvido para fofoca. Emprestar a boca para mentira. Ou para dizer, é mesmo, rapaz? Tu viu? Tu viu? É não emprestar os pés. Porque às vezes a pessoa pensa que emprestar os órgãos ao pecado que é só sexo. Que é só adultério e prostituição. Não é não, irmãos. Não é. Então a nossa mão, nenhuma parte do nosso corpo. A santificação tem que ser do alto da cabeça até a planta dos pés. Agora ele ainda complementa mais no versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Ou seja, antigamente nós éramos escravos do pecado. Antigamente a nossa boca falava o que não devia, ouvia o que não devia, a mão fazia o que não devia, os pés caminhavam, corria, pulava atrás do trio elétrico. A gente fazia tanta coisa, a gente era escravo do pecado, mas agora nós somos escravos de Deus. Está escrito na palavra. Efésios 4:31 e depois João 15:4. Efésios 4:31, irmão Cristóvão, olha a voz dele aí, voz de trovão. Aqui a gente também tem voz de trovão. Alô, alô, alô. Quem espera sempre alcança. Eita glória! Presta atenção, viu? Esse é o irmão Cristóvão, viu? Toda amargura, olha o que jogou para mim. Ira, e cólera, e gritaria. Eita! E blasfêmia, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Amém? Lê aí de novo o que é para a gente tirar de nós. O que é para tirar? Tira da... Estou lendo em outra parte. Seja tirada de entre nós. Isso. Mas começa aí de novo o versículo 31. É para tirar o quê? Toda amargura. Amargura. E ira. E cólera. E gritaria. Olha a gritaria em casa. E blasfêmia, e toda a malícia, seja tirada de entre vós. A igreja pode dar glória a Deus? Amém. Malícia. Vai passando alguém.
Oi, irmão, em nome de Jesus. Vamos imaginar, olha, é culto de ensino. Aí você vê uma pessoa no supermercado, lá no supermercado, com outro que não é Otto. Aí, assim, olha ali a irmã Marneire. Oxente, Marneire não é casada com Otto? Não está ali com outro homem ali abraçando, misericórdia. Ah, é porque... Não, mas eu posso... Ei, irmã Marneire, irmã gêmea. Gêmeas idênticas. Hoje eu já sei quem é quem, porque Marneire é minha ovelha. Mas eu já me enganei tanto. Marinaldo, a gente via... Marinaldo dizia assim, quem é aquela? Eu dizia, eu não sei não. Se der risada é Marneire. Se não der, é a irmã dela. Eu ficava esperando para ver se ia falar comigo, porque eu não sabia quem era quem. O que tem a ver aqui com a malícia? Você nem conhece a pessoa direito. Já está maldando. Está maldando. Às vezes está vendo Virgínia abraçada com um rapaz. Olha a Virgínia com o namorado. É o filho dela, irmãos. A irmã Bárbara ali, por favor. Eu já até sei o que é que Bárbara vai dizer. Uma vez uma irmã, ela achou, né, que ela conhecia, acho que ela viu eu com o pai de Isis, e aí depois ela me viu com o painho. Não, foi ao contrário, ela achou que o painho era meu esposo, e depois ela me viu com o pai de Isis. Menina, eu percebi o olhar dela, o olhar dela disse tudo. Aí eu saí rindo, porque eu achei engraçado. Aí eu comentei com Isis, eu disse, ela estava achando que o painho era o meu esposo, porque as pessoas sempre me veem com o painho, e quem não sabe acha que ele é o meu esposo. Bem, e aí ela já deduziu, e provavelmente, eu acredito que ela procurou saber. Eu acredito. Malícia. Olha, o irmão Raimundo, o doutor Raimundo está no lucro. Porque não parece que é pai e filha. Não é verdade? Quando chegaram aqui, muita gente realmente também pensava que eram marido e mulher, porque o pai não parece que é pai de Bárbara. Não é verdade? Mas nós não podemos, olha que o irmão Cristóvão leu, nós não podemos ser maliciosos, irmãos. E o pior, irmã Bárbara, é que junto com a malícia vem a fofoca. Junto com a malícia, a maioria das vezes já começa... Rapaz, você não sabe? Olha... irmãos, estamos aqui aprendendo que temos que andar em santificação. Amém? Pastora. Por favor, olha, enquanto meu pastor Everaldo vai falar, prepare aí, por favor, quem está com João 15:4 e quem está com 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Aí, a resposta para esse versículo de santificação. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus Cristo vos perdoou. Compassivos, ter paciência, ter compaixão. É assim que nós temos que andar, irmãos. Não andar com amargura, com cólera. Isso, com gritaria. Olha, Deus falou aqui na terra. Tem alguém que fica gritando filho? Olha, gritaria não pode não, viu, irmãos? Fulano. Olha, irmãos, tá falando aqui de gritaria, viu? Olha, a palavra falou comigo, viu? Porque, Vanderly, eu estou prestando o microfone, é só por causa da live. Porque eu já nasci com um microfone embutido. O eco. Gente, olha, eu, irmã Naildes, né? Irmão Cristóvão, presbítero Simões. Irmãos, gritaria também não é coisa de crente não, viu? Gritaria não é coisa de crente. E Deus muitas vezes usa meu marido, sabe? Porque a Marina disse, Lio, menos, você não está na sala de aula, não. Olha só, irmãos. Às vezes a pessoa quer se controlar para não xingar, e não deve mesmo. Aí fica, se aquieta, abençoado. Ô, irmão, não queria nada falar abençoado. Os vizinhos acham que teu filho é o pior da vizinhança. Pega esse menino. Ó, irmãos, a gente tem que aprender a fazer a coisa como minha mãe dizia, na surdina. Tu pega ali, dá sabe assim, ó. Pega, sente aqui, vá, fique quieto. Aí você range os dentes ali, você dá uma de educada, entendeu? Para não trazer escândalo. Porque todo mundo conhece a voz da gente. Quer gritar? Grita glória a Deus, aleluia. Aí a pessoa diz assim, ó, que irmã escandalosa, é ou não é? Como é que depois você vai convidar o vizinho para vir na sua igreja? Se passou o dia todo gritando com o cachorro, com o filho, com o marido, essa pessoa vai dizer assim, aquela irmã ali é uma descompensada, eu não vou para a igreja dela não. Né? João 15:4 e 1 João 1:7.
João 15:4. Irmã Grazi. Graça e paz, irmãos. Amém. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Vós já estáis limpos pela palavra Amém. que vos tenho falado. A verdadeira santificação requer que o crente mantenha profunda comunhão com Cristo. Em primeiro lugar, santificação tem que ter plena comunhão com Cristo. O que Grazi leu, sabe? A vara tem que estar enxertada na videira. Se não tiver em Jesus, é o caso do ímpio, que é honesto, que é bondoso, que é correto, que é bom marido, mas não está em Jesus. Se ele não estiver em Jesus, ele não vai morar no céu. Ele não vai. Agora, além dele estar em comunhão com Cristo, quem tem santificação tem que ter comunhão com os irmãos, conforme está em 1 João 1,7. Quem está com 1 João 1,7? Irmão Leonardo. Depois de 1 João 1,7, nós vamos ouvir Mateus 6, do 5 ao 8. 1 João 1,7. Esse versículo aí eu sei de cor, me faz lembrar o presbítero Salve a igreja Benedito. com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmão Leonardo? A palavra vem dizer aqui que, mas se andarmos na luz, como ele na luz estais, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Amém, igreja? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Isso é viver em santidade. Tem que ter comunhão com o Pai e tem que ter comunhão com os irmãos. A cruz, ela tem a trave vertical que nos liga a Deus e a trave horizontal que nos liga aos irmãos. Falar sobre divergência, né? Às vezes a gente pensa que nós estamos bem com Deus, mas se a gente estiver divergente com nossos irmãos, não está com Deus. E muitas das vezes acontece nos ensaios, acontece, né? Nos debates aqui. Nos debates, nas situações. No outro, às vezes o irmão sai da igreja, parecendo que uma bomba caiu na cabeça dele, e sai que não fala nem com o irmão. Olha aí, igreja. Que alegria é essa? Que vida é essa? Que Cristo é esse na Olha, nossa vida? hoje, quando terminar o culto, a partir de hoje, não saia sem cumprimentar o seu irmão. Em nome de Jesus. Eu questionei pastor algo de algo, e questionei mesmo, e saí daqui, mas eu tive que ligar para ele e conversar. Pastor, eu estou passando isso e isso. Eu não estou aceitando isso, não foi? Digo, irmão, não, que o senhor falou algo da Bíblia, que eu fui, né? Eu saí daqui, sim. Entendeu? Mas eu fui, liguei, mandei mensagem, pastor, para tirar dúvida. Para tirar dúvida, vamos acertar para eu ficar em paz. Não é eu sair daqui zangado, ficar 2 dias assim, né? Ou sentar lá no fundo, ou ficar aqui com a cara enfusada. Que Deus é esse? O que é que eu estou fazendo com Cristo? Olha, o que o pastor Everaldo está falando é muito importante. Olha, irmãos, às vezes nós discordamos de ponto de vista. Olhe, em reuniões, eu não tenho vergonha de falar isso, porque tem um complemento disso. Eu e o pastor Marinaldo, nós temos pontos de vista muito diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Então, nós dois sabemos, conseguimos discordar de ponto de vista numa reunião, não é num culto, não. Então, às vezes, nós estamos numa reunião para decidirmos alguma coisa. Ele tem um ponto de vista, ele expõe. Eu tenho outro ponto de vista, eu exponho o meu ponto de vista. E quando termina a reunião, a gente vai para casa de braços dados, porque, irmãos, nós temos que aprender a conviver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora a pessoa vai para casa com a cara fechada. Agora eu lhe pergunto, e com o irmão? Não, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus voltar, Jesus tiver o arrebatamento, e um de vocês, um de nós, eu estou falando um de vocês porque eu não fecho a cara para ninguém. Eu sou essa aqui. Eu não tenho mochila nas costas, eu não sou tartaruga para carregar um casco nas costas. Eu sou essa aqui, alegre, contente e sorridente. Sabe? Agora, se alguém tiver alguma coisa contra mim, o problema é meu? O problema é de quem? Da pessoa. Então, a comunhão. Se você anda na luz, você tem comunhão uns com os outros. Não saia sem falar com o seu irmão. Pastora, eu quero complementar aqui o que o pastor Everaldo falou ali.
Está escrito aqui no Epístola de João, capítulo 4, que diz assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora veja que interessante, olha, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual vê, como pode amar a Deus que não vê? Isso, é mentiroso. Mentiroso. Entendeu? Então nós temos que nos amar. Ame mais, perdoe, releve, suporte. Quem está com a palavra em Mateus 6, versículos 5 a 8. Olha só, amados. Quem deseja levar uma vida de santificação tem que se dedicar à oração. Orar sem cessar, dedicar tempo com Deus, irmãos, em nome de Jesus, dedique tempo com Deus, amém, irmãos? Aleluia, se dedique, se derrame na presença do Senhor, não se conforme aquela oraçãozinha de 30 segundos, não. Obreiro Adriano, Mateus 6, 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Amém, irmãos? Então, quem quer levar uma vida de santidade, leva uma vida de oração. Na igreja e em casa. Veja que Jesus está condenando a prática daqueles que oram alto para se amostrar. Jesus, ele não está proibindo orar nas praças. Não. O que Jesus está condenando é a prática farisaica de orar muito alto para se aparecer. Com certeza, essa pessoa não ora. Esse aí que Jesus está condenando é um que só ora para se aparecer e não ora em casa. Porque eu quero dizer aos irmãos que Deus conhece cada um de nós no nosso dia a dia. Deus conhece, amados. Deus conhece, Deus sabe. Olha, nós estamos aqui aprendendo para a gente mudar de vida. A santificação é um processo. Então, se você já ora, ore mais. E se não ora, passe a orar. Determine um horário. A gente não tem horário para comer. De manhã, meio-dia, de noite, fora as merendas. Temos que ter horário para ler Bíblia e para orar. Se você não fizer assim, o dia escoa entre os seus dedos e você não ora e nem lê Bíblia. Não é verdade? Aí a Bíblia também está falando, é Jesus falando, que não, Jesus não se agrada de vãs repetições. Não adianta a pessoa, irmãos, eu estou repetindo o que Jesus falou. O que são vãs repetições? Repetições inúteis. Tem gente, eu acho lindo quem decora os salmos. Eu não estou dizendo que não é para você decorar. Só que tem gente que faz do Salmo 91 igual, com muito respeito aos católicos, os católicos que rezam terço. O católico reza o terço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele está entendendo o que está falando? Não. Repete. Ó. Pai nosso, Ave Maria. 10 Pai nosso, Ave Maria. 10, reza o terço. E tem crente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente descansará à direita do meu. Parece narrador de futebol. É, porque nesse caso aí, a diferença... É a mesma coisa. Aí Jesus está mostrando a diferença da reza pra e da oração. Isso. Reza é oração. Quem fica repetindo a mesma coisa, está rezando. Está rezando. Entendeu? Essa é a diferença. Uma vez, meu irmão estava contando que perguntaram a ele, uma pessoa católica, qual a diferença da oração para a reza? Ele aí explicou. Isso. A reza é uma vã repetição. Isso, é. E a oração é conversar com Deus. Com Deus. E quando você conversa, você não fica repetindo. Quer ver uma coisa? Irmão, homens, tem varão de Deus aqui nesse lugar? Olha, talvez só quem escape aqui seja Otto do que eu vou falar. Os demais irmãos, talvez Otto escape por causa da esposa. O mérito é dela. Já observaram que mulher gosta de ficar repetindo? É ou não é? Ei, Nayara? É ou não é, irmã Naildes? A gente não repete. Aí, às vezes, o marido da gente diz assim, de novo? Lá vem você, né, irmã Aline? Lá vem você com essa conversa? De novo? E
a gente faz isso com o marido, a gente faz isso com o filho. E eles não gostam. Rapaz, você já falou, eu mesmo repito umas 10 vezes. Eu digo, meu filho, mas é porque você, Lio, você já me falou de novo com essa conversa. Os maridos não gostam de repetição. É Deus quem gosta? Não, Jesus disse. Não fique repetindo. Então, irmão, vai recitar o Salmo 91, recite com entendimento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, só aquele, na sombra do Onipotente, descansará. Nem adianta Salmo 91 para quem não habita no esconderijo do Altíssimo. Nem adianta, não tem validade nenhuma. Não habita. Tá bom, relógio, já estou terminando. Vamos lá. Efésios 5:18 e Hebreus 12, do 5 ao 8. Efésios 5:18, irmão Gilberto. E depois Hebreus 12, do 5 ao 8. Quem está com Hebreus 12, do 5 ao 8 é o pastor Everaldo. Efésios 5:18 vai falar para nós nos enchermos do Espírito Santo. Quem tem santificação, se enche do Espírito Santo. Diz o que aí, meu irmão Gilberto? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Efésios 5:18 diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Irmãos, não é para se embriagar com vinho. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, diz isso. Os irmãos já observaram nas festas, quando a pessoa se embriaga, como a pessoa fica alegre e besta, ou briguento, corajoso. Olha só, ou fica alegre ou fica corajoso. Os briguentos ficam corajosos, não é verdade? Tem uns que são uns frangotes, mas na hora que bebe, começa a brigar até com o vento. Não encosta em mim. Tem outros que ficam alegres, fica besta, chora. Aí Paulo está dizendo, não fique alegre através do vinho, não. Que não seja o vinho que venha te alegrar. Que não seja o vinho que venha te dar coragem. Porque o vinho traz contenda. Paulo disse, encham do Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo que nos dá alegria. É o Espírito Santo que nos dá coragem. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E vai nos moldando, nos modelando a cada dia para vivermos em santidade, aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo o Papai Eterno, aleluia. Nosso pastor Everaldo vai ler para nós, aleluia, Hebreus 12, do 5 ao 8, que fala para nós nos submetermos. Quem vive em santidade se submete a Deus. Então, de Gênesis, Apocalipse, nós temos que viver essa palavra, né? Amém. E receber e não procurar tirar ela da nossa vida e nem procurar pretexto para não aceitar. É o que é que diz a palavra? É muito, muito importante. Muito mesmo. importante. E estáis esquecidos da exortação que como filho discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem do Senhor quer dizer a palavra. Nem desmaeis quando por elas és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filho. Porque o filho a quem o pai não corrige, mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo são bastardos e não filhos. Se Deus não corrige, é porque nós não somos filhos. Irmã Naildes, minha diaconisa, a senhora, para a glória de Deus, tem 3 filhos. A senhora vai corrigir os filhos dos outros? Não. A senhora corrige os da senhora. E eu estou falando que eu conheço. E eles dizem, tá certo, manhã. Ô, manhã, é assim ou não é? Agora, se a senhora for corrigir o sobrinho, diz assim, a senhora não é minha mãe? É ou não é? Deus só corrige quem é filho. Tem filho de Deus aqui neste lugar? Aleluia. Então, se Deus está corrigindo, receba em nome de Jesus, aleluia. Porque quem não recebe correção de Deus, então não é filho, é bastardo. É filho da rua, não é filho do pai. Em Apocalipse, Deus fala às igrejas, e ele fala primeiro ao anjo da igreja. Sim. Se o pastor está usando a palavra para nos corrigir, por que eu não vou aceitar? Se está dentro da palavra, se está tudo dentro da Bíblia.
Entendeu? É isso que muitas das vezes nós temos que entender. Não vou coisar não, porque o pastor está falando, mas está dentro da Bíblia. Toda a correção, tudo que ele está falando está se tratando da Bíblia. Então, muitas das vezes nós temos que estar preparados para receber essa correção e aceitá-la. Mesmo que muitas das vezes venha magoar aquilo que a gente quer, mesmo que venha até desfazer daquilo que a gente tem pensado, mas se está contido com a Bíblia, irmão, pode ferir todo o nosso princípio que a gente achava, tem que cair por terra e a gente aceitar. Mesmo que a gente, como diz nossa mãe, engula o choro. Isso, eita glória. Pastor Everaldo agora foi no profundo, engula o choro. Às vezes a Bíblia realmente vai confrontar as nossas manias e os nossos achismos. Irmãos, olha só. Pelo meu texto aqui, falta um versículo. 2 Coríntios 5,17. Quem está? 2 Coríntios 5,17 é o presbítero Simões. Tem mais alguém? É porque eu acho que era para ter mais um. Tem mais alguém aqui com papelzinho? Não, né? Tem? Ah, sim, irmão Raimundo. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. A senhora já até leu na estante? Isso, foi. Lembra? Sim. 2 Coríntios 5,17. É o segundo versículo mais importante. Mais importante mesmo. Da santificação é. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Tudo se fez novo. A santificação nos torna nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E às vezes a velha criatura quer ressurgir. Irmão, na hora que a velha criatura se levantar, tu pisa na cabeça dessa criatura, porque é Cristo quem manda em você. Ô pastora, diga, meu príncipe. A senhora me deu esse versículo aqui, 17. Sim. Mas o 18 aqui, a senhora leu ele? Pode ler. Ó, como diz, ó. E depois o irmão Raimundo. E tudo isso provém de Deus. Amém. Porque nos reconciliou consigo mesmo para Jesus Cristo e nos deu o ministério da conciliação. Reconciliação. Amém. Nos reconciliando, inclusive, com Ele mesmo, porque Jesus veio para nos reconciliar, né? Com o próprio Deus. O nosso irmão Raimundo vai ler, da igreja com a paz, aleluia, Senhor. o nosso último versículo para nós encerrarmos esse estudo em nome de Jesus. Em Romanos 8, que diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o 14. Não, irmão, não, é até o 14. Até o 14? Por isso que eu fiquei na dúvida, por isso que eu perguntei. Porque olha só, irmão Raimundo, só um minutinho. Olha só. O versículo que o presbítero Simões leu é a santificação automática e instantânea no momento que a gente levanta a mão. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, o último versículo é o versículo da santificação gradual. É a santificação do dia a dia. A gente vai ver ali que o verbo, sabe, está no gerúndio, está dando uma continuidade. É o nosso dia a dia no processo de santificação, do 8 até o 14. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que é o Espírito de Deus, habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E nós somos o quê? Filhos de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Jesus. Então nós não vamos mais viver segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.